estudo realizado por um instituto americano em 6 países da América Latina, com 345 grandes empresas, mostrou que as companhias que têm mulheres dentro dos comitês executivos são mais rentáveis do que aquelas que têm apenas homens. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso convidado, Wellington Moreira, que é consultor, especialista em gestão estratégica e desenvolvimento de lideranças. Obrigado por aceitar nosso convite, Wellington. Como é que você vê essa questão das empresas em relação à rentabilidade? Elas têm essa visão de que realmente a diversidade pode interferir no seu desempenho econômico, na sua efetividade no mercado? O discurso é esse, mas na prática são poucas as empresas que têm políticas de gênero, principalmente no tocante a posições de gestão, né? São poucas as mulheres, como vocês estavam comentando. O que existe é uma preocupação de justiça social, muitas vezes. Elas nem Inclusão pela justiça e não pela exato. potencialidade. É claro que realmente, tendo mais mulheres, a gente vai ter um olhar diferente do homem, né? A mulher, nós até conversávamos aqui informalmente, antes de começar a nossa conversa aqui, literalmente, sobre a importância de se desenvolver competências que são propriamente femininas, né? E o homem só vai conseguir desenvolvê-las se houver mulheres ao lado, tomando decisões também. Competências como todas aquelas ligadas à polivalência, multifuncionalidade, a capacidade de lidar com situações de risco a todo momento. A mulher é mais preparada para isso, dentro de um ambiente empresarial já está provado. E, é claro, também a mulher mais voltada ao lado soft, né? Questões relacionadas ao clima organizacional, ao cuidado com as pessoas. Algumas empresas são muito, a gente poderia dizer ainda, masculinizadas, burocráticas, elas são menos humanas? Acabam sendo, porque o homem é muito pragmático. Tem empresas que eu atendo pelo país que nós não temos lá 5, 10% de mulheres em nenhum tipo de posição de liderança nos níveis. Então, quando se fala de questões soft, de cuidado... Por que isso acontece? Essas mulheres podem contribuir tanto, existem tantos estudos mostrando. Não existe uma oferta, por exemplo, no mesmo nível de competência, tanto feminino quanto masculino? Em algumas indústrias não. Pensa assim, indústrias mais pesadas, é muito difícil numa posição de direção ou de gerência industrial. Até mesmo aqui em Londrina, é difícil conta nos dedos o número de mulheres que estão em posição. Agora, Londrina talvez não seja a grande referência de um problema. Eu também acho. Porque nós temos muitas empresas de serviços. Então, há inúmeros exemplos de mulheres que estão à frente de empresas. Vocês mesmos estão à frente dos negócios de vocês. Agora, em cidades industriais, a gente já vê isso de forma muito clara. Mulheres que, às vezes... vencem a barreira e as demais ficam torcendo. Tomara que ela tenha sorte, tomara que ela tenha sorte. Aliás, tomara que ela seja competente ou qualquer outra coisa, tomara que ela dê certo. Porque se ela der certo, vai abrir a porta para um monte de gente. Quando abre uma vaga, porque a grande maioria dos currículos é masculino, é de homens, para aquela vaga em específico, será? Sim, porque o histórico é esse em muitas indústrias. Nos últimos 20 anos, quem tocou a área industrial ou tal área? Homens. Foram homens. Então, isso acontece nas posições... Mas você acha que, por exemplo, engenharia é uma área em que os homens ainda têm muito mais identificação? Isso sem dúvida, sem dúvida. O exemplo de vocês é interessante no bloco anterior, comentando de algumas mulheres que estão aí assumindo posições, né? Agora, Londrina é uma cidade que tem grandes construtoras, então a gente vai ter vários exemplos. E o número de engenheiras mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Então, vai ser comum encontrar mulheres à frente de construtoras ou à frente de canteiros de obras, mas ainda é um espaço dominado por homens. Sim, do setor financeiro também, né? Até agora vamos falar ao contrário. Só os homens, né, que estavam quando se pensa na gerência de recursos humanos, muitos homens têm dificuldade de ingressar, porque é uma área propriamente ocupada por mulheres. A área de uma gerência de comunicação nas empresas também, geralmente ocupada por mulheres. Então, esse teto de vidro, essa dificuldade de superar e ocupar posições que são de um gênero ou outro, acontece dos dois lados. Só que o problema é maior para as mulheres, por quê? Porque as melhores posições nas empresas, posições de gestão,
são ocupados geralmente por homens. Por exemplo, a direção então industrial, a direção financeira, que é uma direção que toma muitas decisões, mas isso são não quer poucas dizer que as as mulheres não ocupadas. são competentes, mas porque existe talvez uma dificuldade do homem abrir esse espaço, né? E a mulher, quando chega lá, tem que se mostrar muito melhor do que o homem. Tem que se Porque provar, se né? não se mostrar... Nenhuma E o vida homem- pessoal. E o homem ser chefiado por mulher também, ele tem essa resistência, vamos dizer assim. E isso tem sido, é um fenômeno que pouco se fala, mas esse fato mesmo. Poxa, uma mulher que vem ocupar a posição que eu deveria estar ocupando, muitas vezes mais jovem do que ele ou do que eles, porque as mulheres, quando ascendem a uma posição de liderança, um negócio bem interessante isso, elas ascendem mais rápido do que o homem. O homem, ele vai ascender uma primeira posição de liderança, geralmente quando casa ou pelo menos está comprometida com alguém. Aquela história, tomou jeito na vida. Mas é questão do esforço, então. E as mulheres, Esforçar pra muitas vezes hoje a gente vê que buscam a posição de liderança e depois vão muitas vezes buscar a maternidade ou vão se casar. E existe até tem toda uma aura de uma mulher jovem, competente, que não se casou ainda. Parece que ela está merecendo a posição de liderança. Em muitas empresas há essa discussão. Como se fosse um atributo. É um atributo, tá ali. Não casou ainda, então ela pode assumir a gerência. O homem é o contrário. Não casou ainda, então não vai assumir a posição gerencial, porque se você der poder para ele já tem o Olha, saber, vai virar A uma... gente acaba de descobrir que casar é um aval fator. para você assumir cargo de diretoria. Para os homens, a né? Cláudia Para os Sender. homens. Para as mulheres também. Veja o caso, a Cláudia Sender, que assumiu a posição de CEO dentro da TAM, a Latam, quando ela assumiu a posição, ela tinha 38 anos, chefiando aí 20 mil pessoas no país. Eu brincava dentro de sala de aula, às vezes, olha, ela assumiu com 38 anos e tem 4 filhos. O pessoal, ô louco, como isso? Eu falava, gente, brincadeira, não dá para ter 38 anos, chegar no topo de uma organização e tendo criado 4 filhos. Então ela escolheu, como algumas mulheres, a mulher tem que fazer escolhas. Essa é a diferença. O homem não precisa fazer a escolha de ser competente muito rápido, como a mulher precisa, porque vai ter um hiato ali profissional, se ela escolhe ser mãe, né? Então, mas mais ou esse menos, estudo, porque- mas Como executiva, sim. Sim. Porque ao temor, como executiva, agora ela tem um filho de 1, 2 anos, ela não vai poder participar da reunião, Nas não vai poder convenções, viajar durante uma são semana. mitos eu não isso, sei. né? São mitos, eu acho que porque, essas assim, mulheres na prática, se viram. eu também Cargo acho. de diretoria, você monta um Mas staff em casa. há muitas empresas ainda que guardam essa proporção de poucas mulheres e muitos homens. Eu acho que Então, isso é o um que se escudo, guarda é acho o que é um quê? escudo É também. aquela Ainda imagem mais, do que acontece. É o fenômeno do teto de vidro que eu estava falando há pouco. O que se guarda é, lá, aquela encarregada, olha, ela falta sempre, que o filho está doente, não sei o que lá. Então, imagina só se for gerente, vai parar a nossa empresa. Agora, Vamos ficar com tudo fulano bem. de tal. Dá um Existe salário mito. que ela possa E pagar o fora- staff, que não, deve dar tudo e certo. fora que ela também vai ter que se E tem uma- ausentar 6 meses, Gente, se emendar com as e tem uma férias, 7 questão meses. também. As durante a- mulheres, esse mesmo a gravidez. estudo mostrou que as mulheres entendem melhor os consumidores. Esse feito com as empresas aí dos 6 países. E porque elas são responsáveis por 80% das compras. É isso também? Por que as empresas não conseguem, talvez, olhar isso? Porque as mulheres dentro da liderança do empresarial podem trazer realmente mais rentabilidade por conhecer e saber lidar melhor com o consumidor. Eu acho que esse debate ele não chegou tão profundamente ainda, Cláudia, no dia a dia. A gente vê na prática isso acontecendo. A mulher como decisão... mesmo na hora que um homem vai comprar um veículo, é a mulher que tomou a decisão, vai comprar um imóvel. Se a mulher não estiver perto, enquanto ela não passar ali no decorado e falar assim, não, pode comprar, ele não vai comprar. E uma coisa importante é que essa realidade ela está mudando mesmo. Mais mulheres passaram a ocupar posições de liderança em todos os tipos de empresas. E qual o principal fator? Eu não creio que o fator seja a diversidade ou a importância dela, pelo menos não a clareza, que as empresas não fazem isso claramente. Agora, as mulheres estão estudando mais do que os homens. Sim. Essa que é a grande questão. Universidade. Então, você vê, na graduação já tem muito mais mulheres do que homens, e nas pós-graduações, então, não se fala. Às vezes eu vou dar aula em MBAs e você tem lá 70% de mulheres, 30% de homens. Então, vai chegar um determinado momento que claramente as mulheres ocuparão as posições graças à competência. Vão ter qualificações que o homem não tem. Vamos abrir cota para homem agora. Isso. Tem que abrir uma cota para homem na minha realmente. empresa. No próximo bloco, nós vamos aprofundar esse debate sobre a educação e sobre a violência de gênero. Fique ligado.